começar com o primeiro debate. Como o professor Eugênio Oliveira já fez a sua intervenção, eu ia convidar o professor André Barata para a próxima apresentação. Professor Miguel Ricu, faz favor. Muito obrigado, Sr. Professor. Não deixa de ser curioso. Estamos a falar de IA e tivemos aqui algumas dificuldades. O assunto que aqui me traz, evidentemente, baseado e olhado do ponto de vista da psicologia, porque foi um bocadinho nessa condição que eu senti que veio o meu convite, e também é nessa condição que vem o meu interesse pela inteligência artificial, que não é um interesse antigo, é um interesse, eu posso dizer, até relativamente recente. Eu trabalho em ética e, portanto, juntando a ética e juntando a psicologia, de facto, eu tive que vir aqui parar, uma vez que, não sei se aperceberam, deixe-me ser curioso, já foi citado aqui aquele documento da União Europeia, e tirei lá, na altura, um gráfico que achei muito curioso, onde se falava das diferentes aplicações da IA e das preocupações que temos que desenvolver, e evidentemente havia uma dimensão, que era uma dimensão tecnológica, muito naturalmente ligada aqui à Faculdade de Engenharia, mas tudo o resto que lá aparecia estava muito ligado à questão da ética. E eu percebi que cerca de 70% a 80% daquilo que são as preocupações hoje em dia, aqui relacionadas, são da ética. E há muitas, e foram já hoje aqui abordadas pelo professor Eugênio de Oliveira, uma série das preocupações éticas, no fundo, que existem. Eu também tenho este defeito de levar a ética um bocadinho longe demais e de alguma maneira, me centrar muito, valorizar, se quisermos, a ética demasiado na nossa vida para aquilo que as pessoas estão habituadas, mas seja como for, a verdade é que se há uma série de preocupações já aqui abordadas, a mim preocupa-me essencialmente a questão da tomada de decisão. Eu parti, e quando comecei a pensar nisto, de duas premissas que eu considero que são um bocadinho falsas, mas que também já foram, de alguma forma, um bocadinho aqui abordadas. Uma delas, e que já se dizia muito, até se dizia da energia nuclear, etc., que o valor da tecnologia é neutro. Não é? A aplicação que se faz é que pode ter uma dimensão ética. E outra premissa que eu também considero que não é verdadeira é que nós não temos controle sobre isto, a tecnologia vai evoluir e nós temos que nos adaptar. E estas duas premissas aplicadas à IA eu acho que são bastante perigosas, porque, sem dúvida, que a inteligência artificial, já nos apercebemos, tem uma dimensão política por si própria. E vemos a influência que ela tem tido, até politicamente e até em resultados de tantas eleições, que tem havido por aí. E depois, evidentemente, se desistimos e abdicamos de controlar a tecnologia, é evidente que ficamos reféns dela. E, portanto, temos que nos preocupar em encontrar formas de conseguirmos que a tecnologia cumpra os pressupostos que já, no fundo, aqui foram sendo abordados. Nesse sentido, aquilo que me preocupa do ponto de vista da psicologia, que eu queria abordar convosco, depois poderemos discutir também outras dimensões, é a questão da tomada de decisão. Também já falamos hoje aqui sobre tomada de decisão, mas a minha grande preocupação não está apenas nas redes sociais, mas está sobretudo naquilo que cada vez mais vai surgindo a propósito do desenvolvimento da inteligência artificial, que é cairmos cada vez mais, não sei se têm reparado, na dicotomia do certo e do errado. As pessoas hoje, em função das redes sociais por um lado e da exposição que acabam por ter em relação à informação, mas que é de alguma forma filtrada e muitas vezes até pelos próprios algoritmos que vão surgindo e que vão encaminhando para a pessoa a informação que ela procura e quer ouvir, vão ficando cada vez mais focalizadas nas suas próprias certezas. Então estão cada vez mais seguras daquilo que pensam, estão cada vez mais seguras daquilo que dizem e, portanto, ficam muito mais absolutistas do que se calhar eram antes. E, portanto, vamos assistindo a cada vez maiores dicotomizações na nossa sociedade, o que naturalmente nos traz, e me traz a mim, como psicólogo, bastante preocupado. Porque, de facto, a psicologia tem estudado nos últimos tempos a questão da tomada de decisão e a questão das emoções e do papel das emoções nessa tomada de decisão. E percebemos que somos seres altamente intuitivos, ou seja, vamos decidindo muito menos racionalmente que se acreditava e muito mais a partir daquilo que são as intuições que resultam daquilo que são as experiências. O que significa que, de facto, temos
a capacidade de decidir sem pensar. E normalmente decidir bem quando estamos fundados em experiências e conhecimento que, de alguma forma, vamos lhe chamar agora positivo. E esta noção de positivo tem aqui algumas dimensões que são complexas e que nos trazem um bocadinho para este slide seguinte e que tem a ver com um conceito que eu agora tenho aprendido. Que se aplica muito bem aqui, que é o conceito do paternalismo libertário. Não sei se já ouviram, o Thaler fala muito desta questão agora do paternalismo libertário. Como vamos apercebendo que é perfeitamente possível influenciar as pessoas no sentido em que se pretende, e o marketing já faz isto há muito tempo, e hoje, não é, com a quantidade de dados que é possível então trabalhar, torna-se cada vez mais simples conseguir fazer esta manipulação. Bem, se calhar temos que começar a pensar em manipular num qualquer bom sentido, que, como é evidente, eu me vou abster agora de definir qual será ou qual deixará de ser, mas se calhar temos que pensar um bocadinho nisto. E se calhar isto era uma das coisas para a qual eu pedia hoje a reflexão durante o debate, é percebermos até que ponto é que assumimos que este tipo de tecnologia tem, de facto, uma capacidade muito grande de influenciar aquilo que são as opiniões das pessoas, não é aquele pressuposto de cada um aquilo que decide no seu melhor interesse. E isto hoje é altamente discutível. Até que ponto é que cada um que decide é aquilo que é levado a decidir ou, de facto, representa o seu melhor interesse. E como é que podemos definir o melhor interesse das pessoas se assumimos e, naturalmente, concordamos que somos todos diferentes? Então, é um bocadinho no meio desta ponte, que eu acho que nós temos, naturalmente, que refletir. E perceber que o nosso papel, se calhar enquanto profissionais e pessoas responsáveis, e falo aqui como psicólogo, é percebermos a importância que naturalmente nós temos este propósito. Porque se é evidente que a tecnologia é fantástica e é formidável e é muito importante e indispensável nos dias de hoje, temos que naturalmente conseguir também perceber qual é o papel das pessoas aqui. O papel das pessoas é aqui esta diferença que eu costumo dizer entre atividade técnica e atividade profissional. É percebermos que a técnica por si só, a noção do certo por si só, a noção da evidência científica por si só, é claramente insuficiente para conseguir promover aquilo que é o nível de satisfação das pessoas, o bem-estar, aquilo que no fundo nós pretendemos nas nossas sociedades. E portanto esse é o papel das pessoas, é conseguir o papel das relações, é conseguir o papel de sentir, quando estamos perante o outro, aquilo que de facto nós entendemos que é bom e portanto nesse sentido nós não podemos desistir e achar que de alguma forma a tecnologia alguma vez há de substituir. Muito obrigado. Muito obrigado. Enquanto o slide não muda, apresento o Padre Anselmo Borges, teólogo e padre na Sociedade Missionária da Boa Nova. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, que tanto me honra. Há aqui um princípio que de alguma maneira simplifica a minha vida. Aquele velho princípio, est brevis et placebis, isto é, ser breve e agradarás. Deram-me 4 minutos com 1 minuto de tolerância, portanto, pelo menos tenho essa vantagem da brevidade. O que é que de significativo sobre esta imensa questão se pode dizer em 4 minutos e 1 minuto de tolerância? Eu gostava, em primeiro lugar, de chamar a atenção para mais do que pura e simplesmente a inteligência artificial. Gostava de chamar a atenção para as NBIC, nanotecnologias, biotecnologias, inteligência artificial, ciências cognitivas. Para mim, fundamentalmente, o problema é exatamente esse, as NBIC. Portanto, mais vasto do que pura e simplesmente a inteligência artificial que está integrada
nas nanotecnologias, repito, biotecnologias, inteligência artificial, ciências cognitivas, neurociências. Estas realidades, na sua conexão, na sua interpenetração, colocarão, com certeza, a humanidade perante a maior revolução a que assistiu na sua história. De que se trata é exatamente disso, de uma mudança de paradigma. E isto vai levantar questões gigantescas, como há pouquinho foi dito, o próprio Papa Francisco, na semana passada, fez um discurso sobre esta problemática na Academia da Vida do Vaticano. Então, estamos perante uma realidade absolutamente nova e, como tudo aquilo que é humano, estamos perante a sua ambiguidade. Imensas esperanças e também desafios, por outro lado, perplexidades. Porque já se fala em transhumanismo e pós-humanismo. Este era o primeiro ponto. Depois, a mim, fundamentalmente, aquilo que nesta problemática, e permitam publicidade, sobre esta temática pronunciei-me longamente no meu último livro chamado Francisco, Desafios à Igreja e ao Mundo. Tenho lá vários pequenos capítulos sobre esta problemática na sua imensidão. Aquilo que me interessa fundamentalmente, ou pelo menos aqui, aquilo para que eu quero chamar a atenção é para a possibilidade ou não de máquinas conscientes. Então, aqui levanta-se o problema. O que é a consciência? O que é a consciência? A consciência tem sempre a ver com a ciência de si, com a ciência de algo. Mesmo quando se trata da autoconsciência, isto é, da consciência reflexiva, que é a consciência humana. Porque aí eu digo a mim mesmo, eu digo-me. Então, será possível criar máquinas com a consciência de si neste sentido? Não apenas conscientes, mas conscientes de que são conscientes. Porque esta é que é a consciência humana. A consciência de um eu único, intransferível. Este, para mim, é um problema absolutamente fundamental. Porque a partir daqui é que se põe a outra questão que é discutida por grandes especialistas. O que é a identidade? E será a identidade, ou será possível fazer download da minha identidade e depois multiplicá-la indefinidamente? Esta é a questão. 5 minutos. E para terminar, Harari escreveu um livro chamado Homo Deus. Então agora, o homem finalmente seria Deus. Eu sei o que é que ele quer dizer. Mas quando se diz isto, é preciso saber o que se está a dizer quando se diz Deus, porque quando falamos de Deus estamos a falar da ultimidade, estamos a falar do fundamento último e do sentido último. Quando o homem fala de Deus, está sempre a falar do Deus dito por ele e não, embora referido a ele, do Deus em si mesmo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Ia pedir ao professor Eugênio Oliveira se vem para a mesa e vamos dar início ao debate. Eu ia, enquanto a audiência se prepara para colocar questões, ia dar 1 minuto a todos os membros deste painel
para acrescentarem algo que achem que era importante dizerem. E começava pelo professor Guilherme de Oliveira Martins. Muito obrigado. Um minuto apenas para dizer do grande interesse das duas intervenções que ouvimos, e eu suscitaria fundamentalmente nas duas a grande questão sobre o risco do transhumanismo e do pós-humanismo. É, no fundo, o risco que existe em julgar que há um momento em que a pessoa humana é dispensável. Nós conhecemos já algumas tentações desse tipo, seguramente no plano político. Lembramos-nos dos entendimentos nos anos 20 e 30 a propósito do transhumanismo, exatamente, que significava, afinal, a hipervalorização do poder. E a hipervalorização, por contraponto ao relativismo do absolutismo. Não é? E quer o absolutismo, ainda há pouco falávamos, a professora Adela Cortina, aqui com o nosso professor Anselmo Borges, e ela, justamente, uma das reflexões que faz é justamente esta, não é? Recusarmos a um tempo o relativismo ético e o absolutismo ético, e afinal garantir aquilo que ela diz, a ética afetiva, a ética que ponha a pessoa humana na sua complexidade na primeira linha das preocupações. Obrigado. Com a devida permissão do Sr. Padre Anselmo Borges, permitem-me dizer o seguinte. É a primeira vez que nós estamos praticamente a avaliar, a pensar e a refletir sobre uma revolução que ainda está, quase que por analogia, a procissão vai no adro, isto é, ainda mal estamos a sair com a procissão e já estamos a falar com muita preocupação sobre esta tecnologia. Por isso eu diria que, em primeiro lugar, vamos ter calma com essa futurologia de que tudo vai correr mal. Claro que é importante preparar, mas acima de tudo primeiro, nesta primeira vaga, é preciso tirar proveito desta tecnologia. Eu e o professor Eugênio de Oliveira estivemos a falar muito daquilo que lhe chamaria numa dimensão da infraestrutura. O que é que esta tecnologia nos pode dar? Há pouco o Miguel falou um bocadinho, julgou, das pessoas e do papel que as pessoas têm e como podem ou não tirar proveito. Achei estranho quando disse decidir sem pensar. Eu acho que a tecnologia vai ajudar a decidir pensando muito melhor. E é isso em que eu acredito. Eu, aliás, tenho uma visão sempre muito otimista de tudo na vida, mesmo nos momentos mais difíceis, como é este que estou a passar pessoalmente. Acredito que esta tecnologia vai dar, de facto, as ferramentas para passarmos para um novo patamar de sociedade. Mas, acima de tudo, acredito que do ponto do valor económico, que não o podemos desprezar, porque sem economia não há sociedade também, nos termos em que vivemos. E por isso estou confiante que teremos uma economia, não sei se 4, 4.1, 4.2 ou até 3.9 no nosso caso, mas eu quero uma economia que seja capaz de gerar valor para, obviamente, termos a comunidade, o nível da comunidade, da sociedade que eu aspiro, que é uma sociedade com elevados padrões de vida, uma sociedade com padrões, digamos, elevados também de democracia e onde possamos apreciar a procissão que vai no adro e também quando ela chega ao santuário. Obrigado. Muito obrigado. Professor Eugênio Oliveira, se quiser. Tá. Bom, então, muito rapidamente, dizer, eu há 40 anos que trabalho em inteligência artificial e, portanto, não posso vir para aqui denegrir, digamos, a imagem da minha própria vida, porque eu dediquei 10 horas por dia a trabalhar nestes domínios. E sempre me inebriei com os pequenos, o que eu vejo agora ser os pequeníssimos passos que íamos dando no sentido de criar sistemas que dizíamos inteligentes e que eu punha sempre muitas aspas, os meus alunos sabem que eu fazia sempre muitas aspas em inteligentes. Mas o que é facto é que hoje em dia, há quem diga até que estarmos a preocupar com
questões muito avançadas, como referiu o professor Paulo Novaes, é quase como estarmos a preocupar com a superpopulação de Marte e ainda nem sequer lá pusemos os pés. Mas eu não penso bem assim. Eu acho que o sobressalto cívico deve começar agora. E eu lembro-me, o ano passado, há 2 anos, estava em San Diego e estava lá na assistência alguém que tinha sido discípulo de um cientista que participou no projeto Manhattan e que ele disse: o meu tutor dizia-me que não tinham começado a pensar nos problemas da energia atómica, os problemas sociais, o impacto social que ia ter na sociedade em tempo devido, e quando acordaram, depois a fazer petições, etc., que não valeram de nada. Não é? Portanto, estamos na hora também de pensar realmente de forma a que aquilo que nós vemos como um instrumento não seja um instrumento, quer dizer, continua a ser um instrumento que nós utilizamos e que não nos utiliza a nós, não é? E, portanto, nós temos que, através da educação e da aprendizagem, etc., também saber masterizar mais este instrumento, não é? E só para terminar, a questão referida pelo Sr. Padre Anselmo Borges, que é a questão da consciência, nós ainda não sabemos muito bem, nem precisamente o que é a consciência. E por isso é que eu disse também na minha apresentação que não é difícil, pelo menos para alguns de nós, sermos enganados por sistemas que fazem de conta que têm consciência. Agora, a questão do download, eu não acredito que seja possível fazer download, por exemplo, do nosso estado mental num computador, porque isso depende muito do próprio corpo. Ou seja, isto seria uma imagem estática. E o nosso estado mental, a nossa mente, está constantemente em consonância com todo o nosso estado físico e corporal. E se fazer o download de um estado mental e memória, etc., para um computador, tornando-o independente de todo o sistema extremamente complexo do nosso corpo, que está em constante diálogo com esse cérebro, acabava por não reproduzir o indivíduo de maneira alguma, não é? E eu costumo dizer, ninguém melhor que o professor António Damasio para nos ensinar sobre isso, e neste último livro, está em A Ordem das Coisas, que ele nos ensina que, ao contrário que nós possamos pensar que a consciência foi criada só nos últimos patamares da nossa evolução, não. Isto também é um fruto de uma evolução que já vem de há muito tempo do próprio sistema nervoso. Desde que o sistema nervoso começou a ganhar identidade, em que se conseguiram, é quase como fios elétricos, não é? Torná-los distintos uns dos outros, e o corpo começou a reconhecer que uma sensação vinha de um lado e outra vinha do outro, etc., que começou a ter alguma consciência de si própria. Claro que isso foi tudo evoluindo ao longo do tempo. Portanto, eu ainda acho que podemos estar relativamente descansados, que não conseguiremos fazer esse download do cérebro humano. Ora, muito obrigado. Ainda bem que pôs essa dimensão de que, de facto, é melhor irmos pensando nisto. Eu concordo consigo que a questão da consciência das máquinas é Marte com sobrepopulação, isso eu concordo, ainda que acho que, do ponto de vista teórico, eu costumo dizer, bem, toda a gente fala de psicologia, eu às vezes também gosto de fazer incursões noutras áreas, claro, não é? Como dizia ali o seu professor, se a matemática está na base da arte, se a matemática está na base de tudo, também está na base daquilo que nós somos, e portanto somos zeros e uns, e no limite é possível reproduzir, e portanto podemos lá chegar. Acho que não tenho nenhum interesse, e aí poderíamos pensar na questão eticamente se teria interesse, mas também já vimos muitas pessoas a querer inventar coisas que não tinham interesse nenhum só para poderem inventá-las, não é? E por isso é que eu dizia há pouco que acho que a ciência não é inócua e acho que a tecnologia não é inócua, tem uma dimensão política e nós temos que pensar na dimensão política. Acho que é isso que estamos aqui a fazer. E há muitas coisas que são reais já hoje. E se nós assistirmos um bocadinho à dimensão histórica do mundo, nós percebemos que a democracia surge porque, de repente, o saber tornou-se tão complexo que poucos já não conseguiam dominar toda a informação para poderem mandar em todos os outros. Hoje em dia, começamos a assistir à possibilidade tecnológica de poucos voltarem a poder dominar toda a informação. E isto é uma preocupação que temos que ter e que temos que ver, porque se houver uma pequena parte que domina toda a informação, é evidente que vão ter uma grande capacidade de influenciar a grande maioria.
O que nós assistimos sobre a inteligência artificial hoje em dia e sobre estas questões é que elas são altamente desconhecidas do público. Ainda há pouco tempo a minha filha vinha ter comigo, que tem 13 anos, muito chocada porque iam com o artigo 14 ou 13, lá o que era, não é? Acabar com as redes sociais e com o YouTube e não sei o quê, muito preocupada, porque é fácil manipular a informação das crianças e das crianças um bocadinho maiores que somos nós, se estivermos pouco avisados. E, portanto, isto nós temos que nos preocupar e temos que preocupar qual é o efeito que lhe vamos dar, porque está a acontecer, não é algo que estamos a pensar que pudesse acontecer, está a acontecer. Nós assistimos cada vez mais a regimes e a pessoas, a personalidades populares, para não dizer populistas, que de alguma forma têm muitas certezas e que vendem a segurança ao povo e que, portanto, em função dessa segurança as pessoas acreditam e compram e que partem da informação que conseguem naturalmente depois manipular e trabalhar. E isto é algo que tem que nos preocupar. E não é, naturalmente, daqui a muito tempo, é hoje que está a acontecer. E tem muito a ver com esta questão dos algoritmos de aprendizagem, da forma como conseguimos fazer chegar às pessoas. Não é? A mera questão da pessoa que vai fazer uma busca no Google e que depois começa a receber informação sobre a busca que fez. Estamos, logo à partida, a dar-lhe o mesmo tipo de informação. Precisamos de encontrar soluções tecnológicas em que essa pessoa vá recebendo diferentes informações, por exemplo. São pequenas coisas que acho que são centrais do ponto de vista ético, sobre a qual nós temos que interferir. Porque se deixarmos apenas e só a dimensão económica do que a pessoa pode comprar e daquilo que vai receber, é evidente que isto vai influenciar as pessoas em determinados sentidos, que podem não ser os melhores, digo eu. Bom, eu comecei intencionalmente por falar na SNBIC, integrando a inteligência artificial exatamente na SNBIC. E isso põe problemas e já estão aí. O problema, por exemplo, do eugenismo. É necessário pensar nisso. E, como estava previsto ser eu o último a falar, evidentemente que tinha de levantar algumas questões que imaginei que não teriam sido, entretanto, ainda levantadas e, do meu ponto de vista da filosofia e da teologia, deviam ser levantadas. E isso tem a ver com o problema da consciência reflexiva, porque efetivamente a consciência foi aparecendo por patamares evolutivos, mas eu referia-me a esta nossa consciência, que é a consciência reflexiva, aquilo a que Kant chamava o eu transcendental. Eu, pessoalmente, penso que isso não vai acontecer com as máquinas, porque é necessário também a emoção e o corpo. Parece-me. Mas, como eu vejo grandes especialistas a levantar o problema, incluindo, eu lamento muito que não esteja presente o professor Arlindo Oliveira, no último livro ele fala exatamente de máquinas conscientes. Por isso é que eu chamo a atenção para a urgência de pensar a consciência, para a urgência de pensar também a identidade. E eu fiz apenas uma citação quando disse, afinal, o que é consciência? E a consciência é redutível a algoritmos. E nesse quadro é que se fala exatamente de fazer download. Eu apenas quis levantar questões para aprender com quem sabe mais do que eu. Obrigado. Muito obrigado a todos. Não sei se estão a ouvir. Não estão? Já estão. Muito bem. Nós íamos passar agora para a audiência. Eu pedia que as intervenções fossem breves e fossem questões colocadas ao painel. Ia organizar por grupos de 3 perguntas. Eu julgo que o professor Barbedo também me indicou que havia um conjunto de estudantes que estariam a acompanhar este debate e que teriam por missão preparar as primeiras perguntas. E por isso eu estou a falar um bocadinho mais devagar para dar essa oportunidade a quem quer intervir poder levantar o braço. Portanto, já temos um braço levantado. Estou a ver se vejo o outro braço. Deve haver outro. Eu daqui vejo mal por causa da iluminação.
mas também pediu o favor de quem fizer a intervenção dizer o nome e a instituição ou o curso ou algo que o identifique. Muito obrigado. Boa tarde. Conseguem-me ouvir? Okay. Boa tarde. O meu nome é Gil Rocha e sou estudante do programa doutoral em Engenharia Informática aqui da Faculdade de Engenharia. A minha questão está relacionada com a comunicação científica. Estava a pensar mais especificamente no que toca às publicações científicas e em qual é o papel que deve ter a comunidade científica para lidar com o seguinte dilema que se está a verificar neste momento, que é, por um lado, o objetivo da comunidade científica é assegurar o progresso científico, que está assente em ideais como a transparência e a reproducibilidade das experiências científicas, e por outro lado, à medida que esta inteligência artificial se torna cada vez mais robusta, existe a necessidade de certa forma, proteger e trazer alguma responsabilidade social a estes novos desenvolvimentos científicos. Pronto, era mais esta dimensão, este pequeno dilema que existe e que eu acho que a comunidade científica tem que reagir. Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Luís Neto, também sou estudante do programa doutoral em Engenharia Informática aqui na FEUP e eu queria trazer a minha questão mais relacionada com o desenvolvimento presente da inteligência artificial e já foi falado aqui, que é o caso das armas autónomas. E a minha questão tem a ver com, por exemplo, em 2015 houve uma carta aberta assinada por grandes cientistas e foi organizada por o Future of Life Institute, entre os quais esteve Elon Musk, Stephen Hawking, Noam Chomsky, em que essa carta falava precisamente sobre a problemática das armas autónomas. E o que nós vemos hoje em dia, ainda há pouco tempo estava a ler no TechCrunch, um artigo de uma empresa americana que criou um drone que tinha uma arma e que era capaz de fazer reconhecimento facial e muito facilmente abater um alvo que estivesse programado na sua memória. Por outro lado, também vi há pouco tempo um vídeo de uma criança nos Estados Unidos, criança adolescente, que conseguiu em casa fazer a mesma coisa. Construir um drone com uma arma montada e um sistema de reconhecimento facial, que também pode ser muito fácil para aleijar pessoas. Então a minha questão tem a ver com o que já foi referido aqui, sobre a capacidade da humanidade de travar, ou se não há necessidade sequer de tentar travar este tipo de evolução. Obrigado. O meu nome é Martinho Mota, eu estudo no mestrado de Comunicação Multimédia na Universidade de Aveiro e vocês falaram aqui dos benefícios e dos problemas. A minha questão prende-se na... Quando é que será a melhor altura para educar os jovens no que toca às problemáticas e aos perigos da inteligência artificial, se é na primária, no secundário, ou se será algo que se deve esperar, talvez pela universidade, para introduzir essa temática? Não sei se há mais alguma pergunta que alguém tenha levantado o braço. Não vejo daqui, por isso vamos a mais. Aproveitamos mais uma pergunta. Boa tarde, José Machado Silva, professor do Departamento de Engenharia Técnica e Computadores aqui da Faculdade. E na proposta da questão da consciência e de possível ou não download, ocorreu-me de imediato esta questão do DNA e da replicação de seres humanos e vi logo aí também essa possibilidade de download do ser humano, claro que não ao nível da consciência, mas até que ponto de facto isto não poderá vir a ser possível. E ser possível também porque embora eu seja engenheiro e não digo entusiasta, mas utilizador de inteligência artificial de algum modo e adepto, a próprio ser humano é um ser adaptativo que usa e condiciona as suas capacidades físicas e mentais de acordo com a própria tecnologia que tem disponível. E de algum modo isso poderá
condicionar a sua consciência e essa consciência poder vir a ser replicada de uma forma mais fácil. É assim um conjunto aqui de questões que me surgiu assim de imediato. Muito obrigado. Eu ia pedir agora aos colegas no painel, pela ordem inversa que segui da vez anterior, se querem comentar ou responder a alguma das questões que foi levantada. Sr. Padre Anselmo Borges. Eu gostava que me explicitasse o que é que me foi diretamente perguntado a mim. Posso saber? É? Pois, porque é que hei de ser eu a começar? É só para que a ordem seja diferente da anterior. Muito bem. A única coisa que eu gostava de sublinhar aqui é que eu estou completamente de acordo com aquilo que aqui foi dito quanto à dignidade humana e à problemática da liberdade. Parece-me absolutamente fundamental. Kant é sempre aquele que num debate destes tem de ser invocado. E tem de ser invocado porquê? Porque ele fez muito bem a distinção entre os meios e o ser humano enquanto fim. As coisas são meios, diz ele. As coisas são meios. E por isso mesmo têm um preço. O ser humano tem dignidade. E por isso é fim. Mas a pergunta que eu faço frequentemente a mim próprio é: como é que se fundamenta esta dignidade humana e o ser humano ser fim? O ser humano é fim em si mesmo porque leva com ele a pergunta, ele que é finito, leva com ele a pergunta pelo infinito. O ser humano que é finito pergunta, de pergunta em pergunta, pergunta ao infinito pelo próprio infinito, explicitando pela questão de Deus, independentemente da resposta que se lhe dê. Quer dizer, ao ter algo de infinito em si, então o ser humano é fim, porque para lá do infinito não há mais nada. Gostava apenas, para terminar, de dizer uma outra coisa que me impressionou imenso, porque um dia tive de apresentar um livro de um colega que é químico na minha universidade. E ainda bem, custou-me, eu não queria muito, mas fui fazer a apresentação do livro. E foi lá que me foi dado saber que no MIT, eu pensava que era só tecnologia, afinal há uma cadeira de filosofia e uma cadeira de ética. E se estamos na universidade, a palavra universidade, como diz a própria palavra, é o conjunto dos seus professores, dos seus estudantes, dos seus laboratórios, das suas bibliotecas. Mas é também a universidade no sentido da totalidade do saber. E por isso mesmo não basta acentuar pura e simplesmente as tecnologias. Porque depois das tecnologias é preciso perguntar assim: e as tecnologias para quê? Para quem, sobretudo? Muito obrigado. Muito obrigado. Então deixem-me tentar ir aqui pela ordem com que foram feitas. Eu a primeira questão, confesso que não a compreendi muito bem, a relação entre a investigação e a responsabilidade social. Eu acho que a responsabilidade social deve fazer parte de qualquer cientista. E, portanto, acho que é um princípio que se deve seguir. Se me perguntasse o que é que eu acho sobre a investigação e a forma como ela é feita hoje em dia, e todo o modelo demasiado positivista em que ela é colocada, e que para nós publicarmos um paper temos que fazer de determinada maneira. Ainda há pouco, não é, discutia com a minha doutoranda que está aí, não é, e ela estava-me a dizer: não pode fazer isso dessa maneira, tem que fazer de outra maneira. Não é? Eu sinto-me tantas vezes, não é, limitado na minha capacidade de fazer as coisas como eu quero, porque tenho que seguir um determinado modelo, um determinado padrão, senão a coisa não é publicada, para além de ter que ser feita em inglês, e eu gosto de pensar em português, e então em inglês não penso da mesma maneira. E, portanto, há uma série de limitações em relação à investigação hoje em dia, que eu gostaria de discutir, não me parece que seja isso que estejamos aqui a questionar. Em relação ao que me diz, eu acho que qualquer cientista, eu volto a dizer aquilo que dissemos há pouco, eu acho que a ciência não é neutra. E nós não podemos considerar, eu posso inventar o que eu quiser, o que é importante é o que as pessoas vão fazer com a ciência. Então só se tem que preocupar quem vai utilizar a ciência. Não. Quando nós estamos a criar um instrumento e sabemos que ele pode utilizar de diversas formas,
é evidente que temos que nos preocupar quando estamos a criar e não podemos continuar a cair nessa ideia de que a ciência é totalmente neutra, porque ela não é, e portanto quando vamos investigar temos que pensar. O que nos traz, se calhar, à última questão sobre a replicação do DNA. E eu volto a dizer, eu acredito sinceramente que isto vai ser possível se quisermos que seja. Independentemente de haver corpo, independentemente das emoções, continuam a ser zeros e uns. Não é? Até são mais primitivas e mais básicas do que a razão e, portanto, isso foi um processo evolutivo e eu acredito que seja possível replicá-lo. O que eu ainda não percebi é qual é o interesse. É o mesmo que continuarmos e voltarmos à discussão da clonagem que fazíamos há uns anos atrás. Quando de repente se clonou a Dolly e agora vai-se clonar seres humanos. E a questão que se fez é, mas para quê? Se não se vão conseguir fazer pessoas iguais e qual é o interesse que isso vai trazer para os seres humanos? E voltamos aqui à ciência que não é neutra. Não é? E, portanto, criar um ser humano por criar um ser humano, não é? Só para ver como é que fica, de facto, parece um experimentalismo absurdo e, portanto, não é? A ideia de será que devemos lá chegar? O que nos traz um bocadinho também à segunda questão, eu peço desculpa, eu escrevi-as aqui, sobre a questão das armas autónomas, não é? Que se colocou, que é evidente, mas alguém acredita que se a tecnologia militar puder evoluir nesse sentido, não vai evoluir nesse sentido? E que não vai haver argumentação a dizer que isto até é mais fiável porque a máquina se engana menos? Então temos menos danos colaterais, ok? E até aquilo que eu já vou ouvindo, as guerras até poderão ser mais humanistas porque as pessoas ficam fora e fazem outro tipo de guerras e não se matam pessoas, ou pelo menos não se matam tantas. E isto são argumentos que colhem e que funcionam se bem trabalhados e naturalmente bem elaborados. Então, o que nós precisamos, mais até do que a ética, e voltamos aqui à ética, eu ensino ética e naturalmente trabalho em ética há muitos anos, mas tenho cada vez mais dificuldade e procuro todos os dias modelos de tentar chegar aos meus alunos. E, por exemplo, eu normalmente digo, já não ensino ética, eu agora ensino atividade profissional. E tento-lhes explicar que eu não lhes estou a dar ética. Estou-vos a ensinar a serem profissionais, a saberem trabalhar. A tal diferença entre serem meros técnicos que aplicam uma técnica e acham que resulta e a capacidade que têm de reinventar a técnica para adaptar à pessoa com quem vão trabalhar. Isto é fundamental. Isto para mim é ética. Isto para mim é profissão. Isto, supostamente, só nós é que podemos fazer. É aqui que está o humano. E, portanto, apesar eu vou usar isto. Uma das coisas que não deixa de ser curioso, e em relação ao ensino da ética, aquilo que eu tenho visto é que os estudos que se fazem sobre o ensino da ética, ele não resulta. E, portanto, temos de facto de pensar como é que vamos fazer. Mas nós aqui precisamos do direito. Rapidamente. Não acho que seja andar à frente. Não é? Dizermos que nós temos que conseguir criar aqui algumas balizas sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito, sobre o que deve ser inventado e o que não deve ser inventado. Porque não sei se será como na energia nuclear ou não, não é? A posteriori pode às vezes ser demasiado tarde. Nós percebemos o que acontece na China, com a identificação já e com os créditos dos pontos às pessoas, etc. e por aí fora. Tudo isto são claras limitações e que depois em sociedades, quando temos perigos e quando vem o medo daquilo que é a agressividade e os terroristas e os bandidos, não é? As pessoas ficam com a segurança em causa, aceitam tudo que lhes possa dizer que os vão tornar mais seguros e tornar a sociedade mais segura. Não é? Que é o que acontece um bocadinho com a questão da privacidade. Eu não tenho nada a esconder, podem ver tudo. Não é? Só quem tem a esconder é que tem problemas. E isto são naturalmente mudanças que vão surgindo devagarinho, às quais nos vamos habituando e que nos podem levar, inevitavelmente, a caminhos que se calhar não eram aqueles que nós queríamos. E por isso precisamos, de facto, refletir. E que nos traz à questão do ensino, e a questão sobre o ensino, que eu acho muito interessante quando é que se deve começar a ensinar estas questões. Eu acho que devemos olhar e perceber quando é que as crianças começam a aceder a estas dimensões. A partir da altura em que começam a aceder, elas têm que começar a aprender. Não é? E não são apenas as crianças, são os adultos. A mim preocupa-me muito mais todos nós que somos, de alguma forma, analfabetos funcionais a este nível, ou muitos de nós somos analfabetos funcionais, que não percebemos o alcance disto, que ainda não percebemos porque é que se faz proteção de dados, que ainda não percebemos o interesse que isso tem, que ainda ficamos revoltados com isto e com aquilo, porque, de facto, ainda não percebemos a dimensão a que estamos aqui. Então, precisamos todos de perceber esta dimensão, porque ou todos percebemos, ou, evidentemente, não é, se calhar não é suficiente. Obrigado. Começando então pela primeira pergunta que foi feita pelo Gil, eu percebo muito bem qual é a questão que ele coloca, que realmente um investigador hoje pode estar entre a espada e a parede. Isto é, por um lado, ele é obrigado,
publicitar tudo o que faz, tornar o mais transparente possível tudo o que desenvolve, os sistemas, explicá-los, etc. Por outro lado, pode estar a acontecer que isso seja um instrumento que vai ser mal utilizado. Um exemplo de uma notícia de 14 de fevereiro deste ano, de uma empresa chamada OpenAI, que é uma empresa que muito avançada relativamente à inteligência artificial e que desenvolveu, eu aliás referi isso na minha apresentação, desenvolveu uma linguagem que aprendeu com muitos milhões de sites, de websites, e que é capaz, nós damos meia dúzia de palavras e ele, através de um conjunto de raciocínios probabilísticos, tenta determinar quais são as palavras que mais aceitáveis poderiam surgir antes e depois daquelas sementes que foram dadas e cria uma notícia ou um texto absolutamente credível. O que é que os investigadores, o grupo de investigação ou mesmo a própria empresa deve fazer? Libertar este sistema ou, por outro lado, parece-me que neste momento é o que ela está a pensar fazer, esta OpenAI, ainda retê-lo. É um dilema. Isto, no meu entender, só se resolve quando houver crivos éticos também, baseados na ética, para aquilo que se dissemina. Relativamente à questão das laws aqui quer dizer Lethal Autonomous Weapon Systems, portanto sistemas de armas autónomas letais sobretudo quando são letais, são bastante problemáticas. Isso realmente é uma questão que nós não tínhamos dúvidas. Os militares não só vão usar, estão a usar. E isso, eu uma vez disse, assim numa sessão destas, é preciso garantir the human in the loop. É preciso que o humano, de alguma maneira, esteja sempre no loop. E alguém se levantou e disse assim, e se esse humano for o Donald Trump? Não preferia que fosse uma arma completamente autónoma? Bom, eu continuo a pensar que the human in the loop pode ser uma segurança porque, ao mesmo tempo, nós temos que inseminar aquilo que eu chamei de arte e, sobretudo, a questão da accountability. É preciso que quem toma decisões se responsabilize. Agora, ter armas, como já há hoje, como sabem, certamente, que detectam automaticamente os alvos e decidem se devem ou não atacar, é extremamente perigoso. Mas uma arms race, uma corrida às armas, em armas baseadas em IA, robôs assassinos, etc., no Canadá já tem, etc., é muitíssimo perigoso. E aí nós, mais uma vez, o nosso empenho cívico, o nosso empenhamento cívico deve exprimir-se contra isso. Claro que estas coisas, portanto, depois passam também, portanto, por a questão... Isto são questões também políticas e passam também por legislação, mas também ao mesmo tempo são científicas, porque é preciso inserir nos próprios programas aquilo que nós estamos a dizer. Uma coisa é, quem desenvolve, fornece e utiliza tem que guiar-se por princípios éticos. Outro é, ao desenvolver o próprio programa, a própria inteligência artificial permite, de alguma maneira, desenvolver lógicas que representam alguns princípios éticos básicos e que podem ficar inseminados no próprio programa e que aí põem restrições à atuação dos sistemas. Portanto, isto é científico também. Pronto, só agora uma precisão, só relativamente à questão que o Machado Silva colocou. Quando se fala de download, não se fala de replicação. Fala-se de mimar o humano numa máquina. Portanto, o computador, pelo menos eu entendi assim, fazer o download de um cérebro para um computador e não, por exemplo, replicar. Isso, claro, é uma outra questão. A educação, obviamente, já aqui foi dito, a todos os níveis, e eu não admitiria que alguém que ensina inteligência artificial não dedicasse algum tempo a falar nestes problemas éticos. Não podem dissociar, sobretudo eles, os mestres na universidade, mas não só, não podem dissociar o ensino das técnicas, algoritmos de inteligência artificial das responsabilidades éticas que estão envolvidas na inteligência artificial. Obrigado. Duas notas só relativamente à primeira pergunta que tinha a ver com o progresso científico, quer dizer, a essência da ciência e do homem é a sua curiosidade, não é? Por isso eu tenho muitas dificuldades em perceber como é que se pode
limitar a curiosidade humana, que daí normalmente resulta na criatividade e uma das formas de materialização dela é o progresso científico. Acredito também que em cada tempo, em cada momento, nós vamos tendo alguns instrumentos que todos nós criamos, de algum modo, de responsabilidade cívica, que de algum modo cria algumas restrições àquilo que em cada momento, em cada tempo vamos fazendo. Também confesso que quando olho para os problemas que foram levantados relativamente aos conflitos, né, as armas autónomas, e eu ainda confesso que estou mais preocupado com as implicações no trabalho, confesso, e acima de tudo na democracia, porque eu ainda acredito na democracia, não é? Que é de algum modo dar o poder ao homem e a todos. Porque se tivermos uma democracia forte, não é? Penso que muitos destes problemas poderão ser atenuados. E acredito naturalmente numa visão muito humanista, onde o homem que está no centro das preocupações vai gerindo em cada momento, em cada tempo, estes problemas que podem surgir. Mais uma vez, porventura, eu diria que, mas que problemas novos é que estão aqui? Eles podem ser, digamos, incrementados, digamos, elevados ao quadrado ou outra qualquer dimensão, mas são os mesmos problemas que já existiam, não é? Para mim, uma arma inteligente ou menos inteligente é uma arma. O que se tem que evitar não é, porventura, a existência da arma, pronto, ok, mas é, acima de tudo, a utilização da arma. Por isso é que eu me preocupo mais, e aí concordo com o professor Eugênio de Oliveira, na questão da educação, da formação, da colocação claramente de valores humanistas na sociedade. E isso é que me preocupa, é que estamos em muitos momentos que não tem nada a ver com a IA, tem a ver com a sociedade que estamos a construir, em que nos esquecemos de colocar o homem na dimensão onde ela tem que estar, que é o centro das nossas preocupações. Relativamente à consciência, eu confesso que tenho dificuldade em falar de consciência. Não é que não tenha consciência, como diria o outro, mas eu tenho dificuldade em como não consigo ainda bem compreender, e ainda ninguém a definiu nem a conseguiu modelar, por isso não estou muito preocupado ainda com esse nível de abstração do que é definir a consciência, quando ainda estamos a nível dos desenvolvimentos da IA, e julgo que o Eugênio de Oliveira, de algum modo, há pouco disse isso, tão longe disso que não me preocuparia já neste momento com isso. De facto, eu pessoalmente, aliás já escrevi sobre isso, estou muito mais preocupado neste momento sobre a influência que esta IA, ou se quiserem, esta manipulação que tem havido dos dados e há bocado falou-se a fake news, etc., tem sobre a democracia e sobre o impacto que isso vai ter sobre o nosso futuro. Isso sim é de facto algo que me preocupa enquanto cidadão, e que gostaria de ver muito mais discutido até que os outros assuntos, mas é uma opinião muito pessoal. Obrigado. Muito brevemente, eu pegaria em dois dos temas, a educação e a comunicação, uma vez que esses dois temas têm a ver, afinal, com a própria democracia. E a verdade é que nós não estamos nos riscos a falar de coisas que se colocam num horizonte distante. Não. Nós estamos a falar de questões de hoje, das questões atuais. E essas questões de hoje e as questões atuais relativamente à democracia têm a ver com a cidadania, como assegurar a existência de cidadãos ativos, livres e responsáveis, e, simultaneamente, a existência de instituições mediadoras. Hoje já, nós poderemos, através dos nossos telemóveis, iPads, iPods, etc., podemos já fazer uma espécie de caricatura monstruosa de uma consulta popular e perguntar. Nós podemos perguntar as coisas mais diversas, não é? O professor Maurice Duverger desconfiava muito dos referentes porque ele dizia: estão-me sempre a perguntar se eu quero galinha, se quero ficar sem jantar.
Ou seja, as duas perguntas, dizia o professor do VRG, não se me aplicam, porque eu quero jantar e não gosto de galinha. Ora, a grande questão do condicionamento veja-se a questão do Brexit, hoje, não é? Veja-se a questão do Brexit, em que se toma consciência de que uma decisão não teve a reflexão e o tempo suficientes para ponderar tudo aquilo que estava em causa. Ora bem, no domínio da inteligência artificial é indispensável que nós ponhamos, aqui já não é a dignidade da pessoa que eu há pouco falei, não estou a repetir isso, é o cidadão livre e responsável. Aquilo que, afinal, parte do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? E nós temos que partir daí. A inteligência artificial é compatível com tudo isto, naturalmente. E para uma decisão democrática nós precisamos de duas coisas, pelo menos. Reflexão e tempo. Reflexão e tempo. Não se encare, como o professor Anselmo Borges referiu, citando aqui o Kant, não se misturem os meios e os fins, os objetos e aquilo que visamos atingir. Portanto, é a caricatura do nosso Duverger a propósito da ideia de que o que é a democracia? A democracia não é perguntar imediatamente a uma pessoa, olha, o que é que quer fazer? Não, é perceber que num mundo complexo, nós temos que ter a reflexão e o tempo, a compreensão do tempo, exatamente. Só meio minuto para dizer que houve um tempo em que realmente havia a ciência e depois a sua aplicação. Hoje não. Se eu não estou completamente enganado, hoje mesmo para fazer ciência é necessária a técnica e por isso mesmo temos tecnociência já. E depois há a investigação por aí que não é controlada. E para terminar, realmente aquilo que se passa é que fundamentalmente, quando às vezes se diz hoje não há valores, não, valores há sempre. O problema é que o valor pirâmide, lá no topo da pirâmide, é o dinheiro. É o dinheiro. O Papa Francisco nisso tem razão, está sempre a dizer aquilo que Jesus já tinha dito. Ora, a partir do momento em que o grande controlo do mundo é através do dinheiro, e há meios, fundamentalmente hoje, que fazem com que a minha economia, para mim a economia é ótima, o problema é a financiarização especulativa da economia. E como tudo está ao serviço do dinheiro, neste sentido, das duas uma. Como é que se controla este processo? E a democracia quer dizer, de facto, os mercados são globais. Os mercados são globais e esta tecnociência é global. Como é que a gente vai controlar isso? Sem uma global governance. Isto é, não é um governo mundial, mas uma governança global. Este é que é o grande combate, no meu entender, para caminharmos no sentido de acordos globais ético-políticos e político-éticos para estas questões que julgo que são mais graves do que às vezes nós estamos a pensar. Muito obrigado. Temos ainda tempo para algumas perguntas. 2. 3. 3 ou 4, não tenho a certeza. Boa tarde. Manuel Soares, antigo aluno desta casa. Gostava de fazer uma pergunta, especialmente dirigida a um antigo orientador, o professor Eugénio, que sobre uma questão aparentemente simples, e utilizando uma linguagem simples, em que ponto é que está em questão as preocupações dos dirigentes mundiais sobre a possibilidade de sistemas inteligentes criarem sistemas inteligentes. Obrigado.
Muito boa tarde a todos. Meu nome é Aníbal Ferreira, eu sou um estudante eterno, sou professor também nesta casa, e é difícil não ficar intoxicado com a Big Data que decorre de tantas e tão variadas e tão ricas intervenções numa área que mistura ciência, tecnologia, filosofia, ética. É muito difícil. Eu tenho muitas perplexidades nesta área. Eu vou dar conta aqui só de 2 ou 3, porque foi imposto que fôssemos breves, e ia terminar com um apelo que é dirigido a mim também. Eu acho que existe um político que penso que todos nós apreciamos, que disse o seguinte: "With greater power comes greater responsibility." E a pergunta que eu formulo a propósito disto é: será que o homem merece ter capacidades especiais, uma vez que o homem, quer dizer, a humanidade, provou que não soube resolver problemas básicos como a fome, mostrou que não soube resolver problemas e não está a saber resolver problemas básicos como o racismo, e não está a saber resolver um problema que tem a ver com as alterações climáticas. Eu dou um exemplo muito simples. Ainda bem que o homem não tem poder para controlar a atmosfera, para decidir quando é que vai chover aqui, ou vai fazer sol aqui, ou fazer sol acolá. Porque se esta capacidade estivesse disponível ao homem, imaginemos todos o caos e as guerras que não existiriam a propósito desta suposta capacidade. Eu acho que nós, no fundo, estamos aqui a lidar com, em muitas áreas, enfim, alguma confusão. Por exemplo, não se deve confundir, naturalmente, as pessoas que estão mais dentro desta área sabem que inteligência artificial não pode ser tomada por sinónimo de aprendizagem computacional. Portanto, eu não sei pronunciar-me sobre inteligência artificial, mas sei pronunciar-me sobre aprendizagem computacional. E, por exemplo, a propósito da música que nós ouvimos aqui no início, se todos nós nos imaginássemos na casa surgia a Casa da Música, se estivéssemos a apreciar uma orquestra, nós saberíamos fazer o seguimento de um certo instrumento. Não existe nenhum sistema computacional no mundo que o saiba fazer. Eu pedia para ser breve. Breve, certo. Muito obrigado. Portanto, eu questiono-me se existe um sistema, se não existem sistemas computacionais que consigam, como nós, fazer o acompanhamento de 2 conversas em simultâneo. Como é que o homem pode pretender falar em consciência? Para mim é uma questão especulativa. Para mim, consciência dos sistemas não se coloca neste momento. Eu acho que a questão... mais à frente farei uma intervenção, mas eu gostaria então de ficar só com esta recomendação a todas as pessoas que criam sistemas, que é, se nós desenvolvermos sistemas inteligentes, facilitadores, que apoiam, facilitam a vida das pessoas, nunca façamos de forma que esses entes, esses sistemas, se façam passar por humanos. Que eles se apresentem sempre como: bom dia, eu sou um assistente digital, ou bom dia, eu sou um facilitador digital. Muito obrigado. Muito boa tarde. O meu nome é Juliana Santos e gostaria de me apresentar como cidadã do mundo e empresária de economia colaborativa. E tenho 2 questões. A primeira é, primeiro, perguntar se os desafios que já se vivem há 40 anos, e fiquei a saber também que a inteligência artificial, pelos vistos, já existe há 60, se os desafios que se colocavam então são os mesmos que se colocam agora, ou então como é que isso tem evoluído. E, por outro lado, também gostaria de saber... desculpem, deu-me uma branca. Eu vou aqui ajudar a minha colega, peço desculpa. Pronto, basicamente o que nós gostaríamos... Nome? Ricardo Pereira. Basicamente o que nós gostaríamos de saber é efetivamente isso, era se até que ponto a dinâmica do debate filosófico, tecnológico, humanístico, que anda em torno destas questões, se evoluiu. Naturalmente eu faço uma pergunta retórica porque é mais do que provável que tenha evoluído, mas em que termos é que evoluiu nos últimos 40, 50 anos?
E nós perguntamos isto pelo seguinte, é que em filosofia, e quem estuda filosofia sabe que para nós podermos analisar um problema, antes que tudo temos que saber quais são, portanto, qual é a base de partida, portanto, o ponto em que nos situamos. Eu acredito que é muito diferente nós debatermos estas questões hoje, quando já temos experiências de veículos autónomos e outras manifestações tecnológicas que eram impensáveis. Outras manifestações tecnológicas que eram impensáveis há umas décadas e hoje estão no domínio do possível. Portanto, a questão da inteligência artificial e dos avanços tecnológicos, de facto, não é uma questão nova, mas nós temos à medida, eu penso que é a obrigação da humanidade, da nossa sociedade, que à medida que vamos vendo e vai se tornando cada vez mais evidente aquilo que a tecnologia nos possibilita, nós temos que, e agora fazendo um bocadinho de paralelismo com as máquinas... Eu ia-lhe pedir para numa frase... Eu vou já concluir, peço desculpa, senão... Depois a minha amiga depois ainda quer terminar. Não é concluir, é resumir numa frase aquilo que pretende pois, dizer. Nós estamos a monopolizar isto um bocado, não pode ser. Mas mesmo só para concluir, então. E isto não é uma questão, eu gostaria de dizer isto. Eu penso que nós temos a obrigação de, à medida que vamos, enquanto sociedade, vamos assistindo àquilo que a tecnologia nos possibilita fazer, nós temos que fazer um upgrade ao debate. E neste momento, modestamente, eu gostaria de dizer que, e indo ao encontro daquilo que aquele senhor falou e que eu estou inteiramente de acordo, eu penso que é muito prematuro ainda falarmos em questões de consciência das máquinas. Penso que não é que não se possa falar e não é que não seja interessante, mas penso que o debate perde um pouco de pertinência, porque ainda é algo, como disse aquele senhor, acho que ainda é algo de facto muito especulativo. Muito especulativo. Muito obrigado. Pronto, eu vou passar à minha amiga, senão não me... Desculpem, a questão tem a ver com os ciborgues. Eu gostaria de saber em que ponto é que estamos nesse ciborgues. Muito obrigado. Se faz sentido para vocês. Vamos Obrigada. tentar responder. Há aqui mais uma pergunta. Mas se quiser sair. Muito boa tarde, eu sou Carlos Soares, sou investigador em inteligência artificial já desde os anos 90 e sou também professor aqui na Faculdade de Engenharia. E uma pergunta muito rápida, eu só vou levar a primeira pergunta que foi colocada ao extremo, que é perguntar se calhar nada disto que nós estamos aqui a discutir é importante, se calhar nós somos só uma fase na evolução e o próximo Sapiens é uma máquina. Muito obrigado. Eu ia pedir agora aos colegas da mesa para quem quiser responder, tomar a palavra. Eu posso começar, que sou se calhar o que digo mais asneiras e depois assim não dá sempre tempo de ser corrigido. Muito bem. Deixem-me lá reorientar-me aqui. Isto a propósito dos sistemas inteligentes, criarem sistemas inteligentes foi o que eu tirei. Peço desculpa da primeira questão. Já muito se fala naquilo que é o problema da singularidade, não é? Ou seja, o facto da inteligência ir sendo criada por máquinas mais inteligentes do que nós e, portanto, perdermos o controle e o domínio dessa inteligência. E, a certa altura, já não conseguimos compreender a inteligência das máquinas e elas, então, poderem até tomar o controle, ou quanto mais não seja, nós perdermos o controle disso mesmo. Eu acho que já fomos, no fundo, discutindo hoje aqui a importância de facto, as coisas serem centradas na pessoa, serem centradas no ser humano e, portanto, nesse sentido, acabarmos por manter esse controle. Eu também acho que é sempre uma falsa questão, esta questão da singularidade não é das coisas que mais me preocupa, confesso, porque o ser humano sempre lidou com coisas que eu não compreendia, ok, mistificou umas, resolveu o problema com outras, mas de alguma forma fomos sempre lidando com uma série de dimensões que não compreendiam e não foi por isso que as coisas nesse sentido correram mal. E, portanto, eu acho sinceramente
que esta questão do desenvolvimento das máquinas inteligentes, e pegava já na sua questão, que é engraçada, eu lembro-me já não sei quem é que escreveu isto, mas era a ideia que tinha a ver também com a fórmula do mundo, não é? Nós íamos evoluindo e deixávamos depois de viver com uma inteligência centrada no átomo do carbono e, portanto, depois, naturalmente, para nos irmos adaptando àquilo que eram as próprias mudanças do universo e preservarmos desta forma a nossa existência, que seria então a tal consciência ou inteligência. É evidente que depois isto dá para nós, naturalmente, exercitarmos, e acho que são discussões muito interessantes que podemos exercitar, mas que nesta altura são exercícios e que evidentemente, eu continuo a dizer, há coisas que me preocupam bem mais nesta altura. É evidente, e eu queria que ficasse claro, aproveitando, deve ser a última vez que tenho a palavra, que eu sou absolutamente um fã da tecnologia e desenvolvimento tecnológico, e acho ela que pode fazer coisas fantásticas pelo ser humano, não é? Se bem utilizado. Agora, como em tudo, nós temos que nos conseguir preocupar. E conseguir preocupar com, em vez de ficarmos, não é, apenas e só espantados, abismados e maravilhados pela tecnologia, pela coisa que ela nos traz, temos que também ter algum espírito crítico sobre a mesma, no sentido de alguma forma, evitarmos que algumas questões, não é, se possam complexificar. Muito obrigado. No mais, pronto, já chega, não é? Muito obrigado. Professor Guilherme, só temos tempo para mais uma intervenção. Peço ao professor Guilherme de Oliveira Martins. Muito brevemente, aliás, voltar ao princípio é sempre bom cuidar das ideias claras e distintas. E nesse sentido, eu diria que temos potencialidades extraordinárias. O professor Eugénio Oliveira já nos disse aqui, e portanto não devemos nem esperar de mais, nem esperar de menos, mas saber lidar com a realidade e lidar com este instrumento. E lidar com este instrumento significa, naturalmente, criar condições para uma vida melhor. No fundo, essa é que é a grande questão. E, portanto, nós podemos pensar tudo, podemos, de facto, criar narrativas de ficção científica fantásticas, mas, verdadeiramente, neste momento, o que temos que fazer é o seguinte: está aí a inteligência artificial. E a inteligência artificial pode e deve ser um instrumento positivo, um instrumento importante. Qualquer instrumento envolve riscos. Envolvendo riscos, nós temos que nos preparar para que aqueles princípios de cuidar do benefício, afinal, de que modo é que nós podemos tirar o máximo benefício? Lembrem-se, num laboratório, um robô é indispensável para manejar matérias venenosas, matérias que são altamente perigosas, mas que, no entanto, são indispensáveis. É indispensável cuidarmos disso. Portanto, eu, pessoalmente, que sou um otimista, mas relativamente a este domínio, digo o seguinte: ser otimista é compreender exatamente que a inteligência não é otimismo cego. Muito obrigado. Terminamos o debate com esta intervenção. Vai haver agora um intervalo para café. Obrigado a todos os colegas de mesa, obrigado a quem fez perguntas e obrigado a quem também não fez perguntas por estar com atenção. Até já.